Paz e graça a todos que estão ouvindo e receba a palavra do Senhor nesta manhã. Vou deixar a meditação. Hoje eu vou falar a respeito da vinda de Jesus em glória. Meu objetivo aqui nesse canal é trazer sobre o Evangelho de Cristo, que é a sua vinda. Amém? Um abraço para todos e que o reino de Jesus Cristo, ele entre no teu coração cada dia mais, como entra no meu. Desejo ouvir e sempre meditar na palavra do Senhor. E quero trazer esclarecimento da palavra para a tua vida. A meditação na palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Diz assim: Ora, se pregar que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição entre mortos. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé, assim como vós também considerais como falsa testemunha de Deus. Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormem em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dorme. Porque assim como os mortos veio a um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também nós todos verão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem em Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou-se debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro, está que se executa aquela que sujeitou todas as coisas. E quanto todas as coisas lhe estiver sujeita, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém? Então, a palavra do Senhor fala pra gente nessa manhã que é necessário que Jesus Cristo, ele venha para desfazer a obra de Satanás. Igreja de Cristo, povo de Deus, Jesus, ele veio. Nós pregamos que Jesus morreu e ressuscitou. Nós pregamos e cremos que Jesus está vivo. E pregamos a sua vinda. E temos certeza que ele virá. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, se ele não ressuscitou,
E se ele não vem nos buscar, então é vã a nossa pregação. É vã a nossa fé. Versículo 14. É vã a nossa fé. É vã a nossa pregação. Então, ele também fala no versículo 15 que também somos falsa testemunha de Deus, se Jesus não ressuscitou. Mas como Jesus, ele está aqui falando na fé dele, ele está aqui falando na certeza da sua fé que Jesus veio. Então, a esperança que o apóstolo Paulo está falando aqui a respeito da sua vinda, da vinda de Jesus, é que que a gente não deve esperar só Jesus nessa vida. A gente tem que esperar Jesus em outra vida, que seja em morte e que seja em vida. Porque Jesus, ele está falando aqui, nem todos vão morrer. Nem todos. Diz o apóstolo Paulo também, nos livros de 1 Coríntios, ele fala que nem todos morreremos, mas estaremos reunidos no soar da última trombeta. Está aqui no versículo 52. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptivelmente. Porque convém que isto corruptível seja revestido, esteja em nós uma veste nova da incorruptibilidade, porque somos corruptos. Aleluia. E se revestimos, se seremos transformados, como convém que isto é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, é necessário que haja em nós a fé, a esperança, como diz o apóstolo Paulo, e o amor. O amor em Cristo, a fé em Cristo, porque Jesus está às portas. E o triunfo maior, diz as Escrituras Sagradas, que ele virá nas nuvens para buscar o seu povo. E todo olho o verá, e toda língua confessará que ele é o Senhor dos senhores, que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E ele aniquilará a morte, porque a Bíblia está falando aqui que depois que todas as coisas, porque o mundo ele vai ter que estar sujeito a Jesus e não às trevas. Diz as Escrituras Sagradas que convém que reine até que haja posto todo o inimigo debaixo dos seus pés. Ou seja, Jesus, quando vier, ele vai vir resgatar a sua igreja, desfazer a obra da morte, o império da morte. Ele vai aniquilar a morte, porque a Bíblia diz: tragada foi a morte pela vitória. Porque quando Jesus vier em glória e ele transformar o seu corpo em glória, primeiro os mortos irão ressuscitar. Desde Adão, desde a origem do homem, que Jesus virá e todos que estão guardados no seio de Abraão serão ressuscitados, diz a palavra. Depois nós, que estamos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Então esse é o triunfo da morte. Esse é o triunfo que Jesus terá sobre a morte. Esse é o triunfo que Jesus terá sobre o reino das trevas. Ele aniquilará as obras das trevas e porá o seu reino das trevas debaixo dos seus pés.
e dirá: tragada foi a morte pela vitória. É isso que aguardamos Jesus. A Bíblia diz que para Jesus reinar aqui na terra, terá o reino de glória, porque Jesus vai, é certo, vai vir a besta, vai vir o anticristo depois da vinda de Jesus, ele vai reinar, mas Jesus, ele vai vir, vai tirar os seus da terra, vai levar o seu povo e vai preparar eles como na ceia do Senhor, que será uma ceia onde Jesus vai cear junto com a igreja de Cristo. E aqui na terra terá tribulações como nunca vista, angústias das nações, porque virão angústias terríveis, porque Jesus tirou a sua igreja daqui da terra. Tem até aquele hino de Creuza de Oliveira. E muitos dirão: a igreja Cristo levou. E os que ficarem aqui dirão: a igreja Cristo levou. Então, é necessário que nós, em Cristo, estejamos em Deus, esperando sua vinda. O apóstolo Paulo disse: nem todos morreremos. Não tenhamos a esperança que todos vão morrer, mas também todos seremos transformados. É uma esperança que todos nós temos. Eu tenho essa esperança que não vou morrer. Eu vou ser arrebatado. E você tem que ter essa esperança. Então, Jesus diz que antes do soar da última trombeta, eis que vos digo, o apóstolo Paulo disse: eu vou contar um mistério a vocês. Na verdade, nem todos dormiremos. Está lá em 51 de 1 Coríntios 15. Nem todos dormiremos antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptivelmente e nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Aleluia. Antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. Então, nós estamos aguardando em Jesus ser transformado. Aleluia. Então, tenha a esperança da sua, aleluia, do seu resgate. Nós seremos tirados deste mundo de trevas. Jesus aniquilará o mal, destruirá o mal, porque essa é a esperança de todos os salvos em Cristo, daqueles que sofreram por amor a Ele, daqueles que morreram, daqueles que foram mártires, daqueles que foram levados por perseguições. Jesus vai pegar as trevas e vai dizer: tragada foi a morte pela vitória. Porque lá mais adiante diz que a única coisa que está sujeita ao homem hoje, que nunca ninguém tem poder sobre a morte. O homem mais rico desta terra, ninguém. Ele pode ter 1000 fortunas, mas ele não traga a morte. Ele não mata a morte. Só o sangue e o poder de Jesus é que nos faz vencer a morte. Porque é isso que aguardamos, um novo céu e uma nova terra, um novo corpo transformado para aniquilar, para vencermos. E quando nós alcançarmos isso, aleluia, quando nós alcançarmos um corpo incorruptível, transformado, nós vencemos. Nós seremos mais que vencedor. Já somos em Cristo mais que vencedor. Mas depois que alcançamos, aleluia. Então, prepara-te, ó igreja. Prepara a igreja, pois o noivo vai voltar. E a Bíblia diz que
todo olho o verá. No soar da última trombeta, todo olho o verá. E toda língua confessará que ele é o Senhor. Então, prepara-te. No Apocalipse capítulo 1, ele fala assim, e o versículo 6, depois que eu e você encontrarmos Jesus em glória, que ele nas nuvens, vamos ver, aleluia, da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, porque Jesus é a testemunha fiel. De cada cristão, Jesus é a testemunha fiel. O primogênito dos mortos. Jesus é o primogênito. Jesus foi o primeiro homem que ressuscitou. Se isso não cremos, então é vã nossa fé. Você tem que crer que Jesus foi o primeiro que ressuscitou e ele mesmo que vai ter o poder sobre a morte, que ele já tem o poder sobre a morte. Quando ele reinar nas nuvens, ele vai dizer: tragada foi a morte pela vitória. Vai ressuscitar todos que estão mortos e vão transformar todos que estão vivos em Cristo. Nem todos partiremos vivo, mas aqueles que esperam Jesus em Cristo serão transformados. Glória seja dada o nome de Jesus. E a palavra nos diz assim: o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Porque os reis da terra dominam a terra. Então o príncipe que é maior, o príncipe de Israel virá, resgatará o seu povo e levará para as bordas de Cristo, porque lá cearemos com ele, aleluia. Então, aleluia, aleluia. Aquele que nos ama, aleluia, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu santo, em seu sangue, nos lavou dos nossos pecados. Ele nos ama. Ele nos resgatou do nosso pecado, que é o próprio Jesus, aleluia, nos fez reis e sacerdote. Quando a igreja for levada em Cristo, ele vai nos fazer rei e sacerdote. Rei e sacerdote para Deus, seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Então o apóstolo diz: eis que vem com as nuvens, não é como as nuvens, não. Ele diz: eis que vem com as nuvens, então todo olho verá. Olha, este olho vai ver. Aleluia. Todo olho o verá. Até mesmo o que transpassarão. Muitos em angústia olharão para Jesus, os que não estão preparados. Você precisa ser resgatado pelo amor em Jesus. Aleluia. E até os mesmos que o transpassarão. E toda a tribo da terra, Jesus estava dizendo que todo olho o verá. E toda língua vai confessar que ele é o Senhor dos senhores. Para nós que estamos esperando, vai ser dia de glória. Mas para muitos que não estiverem preparados, vai ser dia de angústia, de tristeza, porque não vão subir. Então eu estou falando para você esse vídeo, para você preparar a sua alma e estar pronto com seu passaporte para ir com Cristo nas nuvens. Porque o passaporte aqui é o sangue do Cordeiro. É Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Então, toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele, sim. Porque todos vão reconhecer que Jesus é o Senhor dos senhores. É o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Todos vão ver. A Bíblia diz que não vai ser, se não abrir, ó, e fechar de olho. Não vai ser, todo o olho vai ver. Só que a transformação do nosso corpo vai ser no abrir e fechar de olho. Seremos transformados.
não abrir e fechar dos olhos. Agora, a Jesus veremos, e muitos, toda a tribo, diz a palavra aqui, que muitos verão e ficarão pasmados por não irem. E outros aleluia, glorificará o Senhor e dizer, Senhor, estou entregue nas tuas mãos. Me leva, eu sou tua filha. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então esteja preparada para este dia. Preparado para este dia. E Jesus dirá, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aleluia. Diz o Senhor, que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Então é Ele que vai julgar as nações. É Ele, Jesus, o que vai vencer o império das trevas, da morte. Ele vai vencer a este mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. Então Jesus vai vencer o maligno, vai ser uma guerra, vai ser uma batalha entre as nações. E Jesus virá como príncipe, aleluia. E com o seu sangue nos redimir, nos tirar da terra. Remissão ele já nos comprou, já nos lavou com seu sangue e ele vai tirar. Ele vai tirar-nos desta terra. Então prepara a igreja, prepara povo de Deus, prepara teu coração, prepara tua alma, prepara teus filhos, prepara tua família para a vinda do Todo-Poderoso. Amém? Porque e depois que Jesus fizer todas essas coisas, levar a sua igreja, depois eu vou fazer um vídeo acerca disto, Jesus vai vir a grande tribulação. A Bíblia diz, depois virá o fim, quando tiver entregue o reino de Deus ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Jesus vai vir primeiro tirar. Jesus vai vir primeiro tirar o seu povo daqui. Depois ele virá. Depois ele vai te resgatar. Este mundo vai transformar o mundo. E vai vir um fim de todas as coisas. Muitos dizem, vai ser o fim do mundo, num ano tal, num dia tal, não sei o quê. Jesus é o fim de todas as coisas. A palavra de Deus diz, eu sou o fim de todas as coisas. Então, ele, aleluia, e virá o fim quando tiver entregue o reino a Jesus, ao próprio Deus. Quando Jesus disser, vinde bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, a nós será dado o reino de Deus, e a este mundo estará em trevas, e Jesus aniquilará e porá fim ao mal, onde Deus, o próprio Jesus vai trazer um fim à humanidade, um fim ao anticristo, a besta, e aqueles que andam e praticam a iniquidade. E ele aniquilará o mal. Então, e quando tiver tudo debaixo dos seus pés, então virá o fim de todas as coisas. Então, Jesus é o próprio fim de todas as coisas. Jesus é ele que porá o fim à ordem. A ordem não está no rei da terra. A ordem não está nos governos da terra. A ordem não está sobre governo, presidente, príncipe, anticristo. Não está. Está em Jesus, porque ele é o começo e o fim de todas as coisas. Em nome de Jesus, guarde esta palavra. E que Deus abençoe. Se inscreva no canal, se for possível. Compartilhe para que o reino do Senhor seja abrangente para todas as pessoas que ouvirem a palavra do Senhor. Esteja nós preparados
porque o mal não pode triunfar na tua casa. O mal não pode vencer na tua casa. Quem pode vencer é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que tem que vencer. É Jesus que tem que triunfar na nossa vida. Porque quando o evangelho se expande, é o nome de Jesus que vai avançando mais. Então a Bíblia diz que quando o reino de Deus ele for abrangente, ele for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então todos nós hoje, graças a Deus, temos o livre-arbítrio de ouvir a palavra do Senhor. Então compartilhe também, se inscreva no canal, dê o like e passe para mais pessoas essa palavra, para que muitos alcancem o reino do céu e espere a vinda do Cordeiro. Amém? Que Deus abençoe.